Boa tarde, alunos da Escola Vilebana Aguiar, terceiro ano, anexo de Aroeiras. Pessoal, lembra que na última aula que a gente teve, eu falei que nós teríamos uma aula gravada? Pois bem, essa é a aula, tá certo? Eu espero que vocês aproveitem. Eu falei no vídeo passado, né, que a gente ia trabalhar dois conteúdos, certo? A genética e se não me engano, ecologia, né? Que são conteúdos trabalhados e muito cobrados no Enem, certo? Muito bem. Pensando nisso, pessoal, eu fiz aqui um paralelo, eu fiz uma comparação, certo? Genética. Primeiro, pessoal, a gente vai estudar a genética clássica, ou seja, a gente já viu alguma coisa da genética clássica. O que é a genética clássica? É aquela que trata de conceitos antes da descoberta dos genes, certo? Antes da descoberta dos genes. Então, antes da descoberta dos genes, ou seja, que estão no interior dos cromossomos, vocês sabem bem disso, nós tínhamos uma previsão, ou seja, uma visão pré do que seria a genética, né? Que ela é hoje, da forma como ela é hoje, certo? Alguns termos como híbrido, certo? Dominante, recessivo, certo? Ou seja, isso aí foram conceitos surgidos ou cunhados por Gregor Mendel, certo? Por isso que eu coloquei genética clássica. Né? Esses termos da genética clássica foram cunhados pelo o monge Gregor Mendel, né? Nos seus primeiros estudos sobre genética, certo? Já a genética moderna, pessoal, ela aparece em 1953, ou seja, é uma ciência nova, né? Não é nova, mas é uma evolução, né? A genética moderna é uma evolução da genética clássica, e ela só foi possível a partir da descoberta da molécula de DNA, não é isso? Por James Watson, certo? James Watson e Francis Crick, certo? A partir dessa descoberta, pessoal, da molécula de DNA, certo? Repito, que está no interior dos cromossomos, é que começaram os estudos dessa parte, certo? Inclusive em 1990 teve o início o projeto Genoma Humano, né, com a participação do Brasil, onde eles conseguiram mapear todos os genes da espécie humana, não só da espécie humana, da raça humana, mas como de outras espécies, tá certo? Muito bem. E uma das coisas muito cobradas, pessoal, no vestibular e no Enem, é a questão da recombinação, ou seja, DNA recombinante e clonagem. Então, eu vou fazer um paralelo entre o que é DNA recombinante e o que é clonagem. Haja visto que a gente já viu esse conteúdo, não é? Se não me engano, no capítulo 4 ou 5 lá do livro de biologia. Então, vamos ver aqui o que é o DNA recombinante, pessoal. Nada mais é, galera, do que você pegar estruturas presentes, principalmente em bactérias, né, que nós chamamos de plasmídio, e uma parte do DNA que codifica uma proteína do seu interesse. Por exemplo, o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento muita gente não produz, certo? Ou seja, ele é produzido na hipófise anterior. A hipófise é uma glândula presente aqui no meio do nosso crânio, certo? Então, muita gente não produz. Por isso que nós temos pessoas anãs, ou seja, o nanismo. Tudo bem? Então, não produzem. E como é que produz essa proteína, certo? Que a hipófise não produz. Ou seja, se você não produz, você tem que você tem que ingerir ela de alguma forma, você tem que colocar ela dentro de você de alguma forma. E para isso é que foi desenvolvida essa tecnologia do DNA recombinante. Produzir essas proteínas que o corpo não produz, certo? O hormônio do crescimento é uma dessas proteínas, né? Que algumas pessoas nascem com tumor na hipófise ou com algum problema genético e não produzem essa proteína. Então, é aí que entra a tecnologia do DNA recombinante. É diferente, né? DNA recombinante para clonagem. A clonagem, você recebe genes, certo? Você recebe genes de um indivíduo, né? Você passa genes para um outro indivíduo que você quer clonar. Por exemplo, o exemplo clássico de clonagem, a ovelha Dolly.
A ovelha Dolly, ela foi clonada a partir de células mamárias dela. Ou seja, eles queriam clonar uma ovelha. Então, na clonagem, eles pegaram, né, na clonagem da ovelha Dolly, eles pegaram essas células mamárias, certo? De um indivíduo, certo? Já adulto, retiraram o óvulo, né, o óvulo de uma outra ovelha, certo? Em seguida, eles retiraram o núcleo do óvulo, né, dessa célula, certo? O núcleo do óvulo dessa célula, certo? Da célula do óvulo dessa segunda ovelha, pegaram essa célula mamária e fundiram, né? E fundiram com eletricidade. Um mecanismo aí que eles usaram foi eletricidade. Então fundiram, né, essa célula nucleada com esse óvulo anucleado, certo? Então pegaram uma célula mamária e fundiram com um óvulo anucleado, certo? E daí eles tiveram a ovelha Dolly, que morreu, né, se não me engano, em 1996, porque com complicações no pulmão, e também ela envelhecia muito rápido. Haja visto que ela foi clonada de um indivíduo já adulto. Então vamos ver aqui o que é a tecnologia de DNA recombinante, galera. É o seguinte, num DNA recombinante, a primeira coisa que você tem que fazer é saber que proteína você quer, né? Que proteína você quer. Aí você aplica essa técnica que basicamente é o seguinte, ó. Você tem um plasmídio, certo? O que é o plasmídio? O plasmídio aqui a gente chama de vetor de clonagem. Plasmídio, pessoal, são anéis de DNA presentes no citoplasma de bactérias, né? Vale salientar que bactérias não têm núcleo. Então, plasmídios são anéis de DNA presentes no citoplasma de bactérias, beleza? Então você pega esse vetor de clonagem, que é o plasmídio, e quebra eles. Você quebra assim, fisicamente? Fisicamente, mas você usa uma enzima, né? Já que é um nível celular. Então você quebra utilizando o quê? Isso no laboratório, óbvio, você quebra usando enzimas de restrição. Enzima de restrição. O vestibular cobra isso, certo? Então ele coloca isso para poder confundir você. Então quebra esse plasmídio com enzima de restrição. Ó, quebrou, certo? Quebrou o plasmídio, certo? Em seguida, em um outro plano, o que você faz? Você pega o cromossomo humano, você é um cientista, certo? Cromossomo humano, certo? Quebram de novo, certo? Quebram, certo? Aqui, nessa sequência, ou seja, nesse seccionamento, nesse pedaço, tem um gene que eu quero replicar. Tem um gene que eu quero recombinar para produzir a proteína do meu interesse. Né? Pode ter o gene da insulina que eu quero produzir. Certo? Então, vamos lá. Cromossomo eucariótico, né? Uma célula eucariótica. Aqui é uma célula procariótica. Certo? Vamos lá. Então, quebra. Certo? Quebra usando a mesma enzima de restrição. Então, quebrou o cromossomo, certo? Quebrou o cromossomo. Vale lembrar que nessa sequência que foi quebrada de cromossomo, tem o gene que é responsável pela proteína que eu quero produzir em larga escala, certo? Eu pego esse pedaço, ó, quebrou, aí eu vou lá e ligo, ó, certo? O plasmídio quebrado, eu vou lá e ligo, ó, esse pedaço. Ligou o pedaço, aí eu tenho o quê? Um vetor recombinante, ou seja, eu combinei parte de um DNA em outro, certo? Ou seja, por isso que é vetor recombinante, houve uma recombinação, né? Vamos lá. Então, vetor recombinante, certo? Beleza? Ó, aqui eu tenho a transformação da célula hospedeira, certo? Aqui eu já tenho esse plasmídio já no interior de uma célula bacteriana. Vale lembrar, pessoal, que as bactérias mal utilizadas nesse processo, as bactérias mal utilizadas são as do tipo E. coli. Então, as bactérias E. coli, certo? As bactérias E. coli são as mais utilizadas nesse processo, certo? Então, eu pego esse vetor recombinante, ou seja, esse plasmídio com um pedaço de DNA, certo? E ele imediatamente, certo? Passa através do processo de transformação, ou seja, essa bactéria já está no meio,
certo? No meio de cultura, então ela se apodera desse vetor recombinante, ela se apodera. Por isso que a gente chama de transformação da célula hospedeira. Transformação é um tipo de reprodução, ou seja, é quando a bactéria capta no meio, certo? Uma estrutura, como um pedaço de genes, certo? Pedaço de DNA, então passa para ela. Pronto. A partir daí eu tenho o quê? Eu tenho a multiplicação dessa célula, ou seja, ela vai se multiplicar através de divisões, certo? De reprodução. Ela vai se reproduzir, né? Ela se reproduz e dá origem a várias células com DNA recombinante que irão produzir a proteína que eu necessito, certo? Levando em consideração esses três processos aqui que eu coloquei, ó, que é a replicação, certo? A transcrição, a tradução. Ou seja, todo esse processo aqui vai dar origem a uma proteína, que é a proteína que eu quero, que pode ser a insulina, né, para quem é diabético, né, tem necessidade de ingerir esse hormônio, certo? Essa proteína, hormônio do crescimento e até remédios, né? Anticoagulantes são remédios produzidos com essa técnica também, certo, pessoal? Então, fique com Deus. Essa aqui é a nossa atividade, ó, na página 96, 97, Biologia e Enem, certo? Primeira a quinta questão, certo? Então, fique com Deus e até mais.